pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Rodolfo. O tema da aula de hoje é cinética química. Nós estamos trabalhando a cinética química já há algum tempo. E o que é a cinética química mesmo, professor? A cinética química é a área da química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que influenciam na velocidade dessa reação química. Professor, eu não lembro, socorro, o que é uma reação química? Vamos lá. A reação química é a transformação da matéria que ocorre por meio da junção de duas ou mais substâncias que dão origem a um ou mais produtos. Ou seja, eu pego algumas substâncias, misturo ali no meu frasquinho mágico de fazer reações químicas e essa reação me dá um produto novo. Ou seja, eu somo, por exemplo, hidrogênio com oxigênio e eu tenho a molécula de água, que é o H2O. Entenderam? Mas professor, como que uma reação química ocorre? Então, nas aulas anteriores nós estávamos falando sobre isso. Nós precisamos que algumas regrinhas sejam cumpridas para que a reação realmente ocorra. Quais regrinhas são essas? Primeiro, os reagentes precisam ter uma afinidade entre si, para que eles sejam capazes de se unir para formar um produto. Segundo, precisa ocorrer um choque efetivo entre essas moléculas dos reagentes para que se forme o produto. Por que um choque efetivo? Porque além deles colidirem, o que pode acontecer em qualquer momento, pode ser simplesmente um carrinho de bate-bate, né? A molécula veio, bateu, separou, não formou nada. Se o choque for efetivo, ocorre uma transformação. Nós temos a formação de algo novo. E esse algo novo é o nosso produto desejado. Correto? Além disso, precisa ocorrer essa colisão, precisa ter a energia de ativação, que é a energia necessária para que essa transformação ocorra. Nós falamos melhor sobre a energia de ativação na aula anterior. Tá com dúvida? É só voltar um pouquinho no canal, ok? Vamos dar sequência. Mas professor, você falou no começo da aula que a gente precisa saber sobre os fatores que influenciam na velocidade das reações? Sim. Por que estudar esses fatores é importante? Vamos lá. Por exemplo, algumas reações que ocorrem, nós temos o interesse de reduzir a velocidade. Por exemplo, a oxidação da vitamina C no suco de laranja. É do nosso interesse que essa oxidação ocorra de maneira mais lenta quando nós fazemos o suco. A vitamina C é um composto antioxidante, faz bem para o nosso corpo. É importante que ela fique lá no suco, e ela se oxida, por exemplo, na presença de luz. É do nosso interesse que essa oxidação ocorra de maneira lenta, para não perder a vitamina C. Mas professor, e um exemplo de reação que eu quero acelerar? Algumas reações você quer acelerar. Por exemplo, o cozimento de alimentos. Tem alimentos que necessitam de muito tempo de cozimento. Por isso nós utilizamos a panela de pressão, onde o cozimento ocorre de maneira mais rápida. Então vamos ver quais são esses fatores que influenciam, que alteram a velocidade das reações. Quais são esses fatores que nós temos que lembrar quando nós estudamos cinética química? Vamos lá. São 5 fatores principais. Nós temos a superfície de contato, temperatura, pressão, concentração e a presença de um catalisador. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre 2 desses fatores que influenciam a velocidade das reações. Hoje nós vamos estudar superfície de contato e temperatura. Professor, o que é a superfície de contato? Vamos ver. A superfície de contato pode ser definida como a área de um determinado reagente que está efetivamente exposta a outro reagente. Ou seja, é aquela área em que eu tenho contato com outro reagente para que ocorra a minha reação. Então, pessoal, para exemplificar para vocês o conceito de superfície de contato, eu trouxe aqui um experimento bem simples que nós podemos fazer. Aqui nós temos um comprimido efervescente, em comprimido mesmo, e aqui nós temos o mesmo comprimido efervescente, só que triturado em pó. Aqui nós temos água em temperatura ambiente, a mesma quantidade de água, na mesma temperatura, e eu vou adicionar ambos ao mesmo tempo no copo e nós vamos ver o que acontece. Vamos lá. Percebam que o comprimido triturado
ferveu muito mais rápido do que o outro que ainda está reagindo. Aqui nós temos praticamente a reação cessada já de todo o pozinho triturado, enquanto aqui nós ainda temos o comprimido fervendo. Dá para ver o comprimido aqui em cima ainda se dissolvendo. Professor, e o que a temperatura influencia? Como que a temperatura atua como um fator que interfere na velocidade das reações químicas? Bom, a temperatura, ela trabalha na agitação das moléculas. Geralmente, um aumento na temperatura implica no aumento da velocidade das reações. Por quê? Ele influencia diretamente na velocidade com que as moléculas estão se agitando ali no meio onde eu estou fazendo a reação. Então, pessoal, para exemplificar como a temperatura interfere na velocidade das reações químicas, dessa vez eu vou usar 2 comprimidos efervescentes em águas de diferentes temperaturas. Desse lado nós temos água quente, desse lado nós temos água fria. Eu vou jogar os comprimidos ao mesmo tempo, vamos lá. Perceba como a reação em água quente ocorre de maneira até violenta comparada com a reação que está ocorrendo em água fria. O comprimido na água quente já está aqui por cima, enquanto o outro ainda está lá embaixo, ou seja, ele ainda é mais denso do que a água. Esse comprimido já está quase terminando sua reação. A reação em água quente já cessou, nós ainda temos boa parte do comprimido em água fria. Agora, para finalizar a aula, eu gostaria de resolver um exercício com vocês para fixar melhor o conteúdo na mente. Vamos lá? Nós temos 2 fatores que estão influenciando na velocidade dessa reação. Nós temos a temperatura do ácido clorídrico a 4 e a 25 graus Celsius, que nós podemos pensar assim, uma temperatura mais alta, nós temos mais agitação das moléculas, portanto, melhor resultado. Temperatura mais baixa, menor agitação das moléculas, menos choques efetivos, talvez não é interessante. Então, qual temperatura nós vamos escolher? A 25 graus Celsius. E a superfície de contato do hidróxido de sódio. Qual deles seria mais interessante a gente ter? O hidróxido de sódio em pó ou o hidróxido de sódio em pérolas? O hidróxido de sódio em pó tem uma superfície de contato muito maior, então é mais interessante que a gente utilize o hidróxido de sódio em pó, certo? Então, como resposta, nós temos que a reação 4 seria a mais rápida, a reação 2 seria a segunda mais rápida, seguida da primeira reação, e a terceira reação seria então a mais lenta, tendo a menor temperatura e a superfície de contato não ideal. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos discutir os outros fatores que influenciam na velocidade das reações, que são pressão, concentração e catalisador. Te vejo na próxima aula.